Governo, como é que olha para a dimensão, essa dimensão da feitiçaria e da bruxaria aqui em Moçambique, concretamente? Aliás, estamos a falar de dois conceitos um pouco meio diferenciados. O Avatar aqui fez uma análise um pouco mais ampla sobre estes fenómenos. Aqui em Moçambique, como é que nós podemos perceber essa dimensão da feitiçaria? Aliás, é uma dimensão natural ou uma dimensão que foi, de uma outra forma, enviado ou supostamente à comunidade especificamente que tem um domínio disso aí. Aliás, o Avatar disse uma coisa muito importante, que as zonas rurais prevalecem, obviamente, estes conceitos. Vocês, por exemplo, você que é médico tradicional, algumas vezes você deve fazer num lugar meramente ao lado da natureza, ou por aí em diante, um pouco meio distante. Não seja por isso que a feitiçaria nos centros urbanos não tem tantos poderes ou nem por isso. Bem, dizer que o Avatar está totalmente correto. Digo isso porque eu mesmo, como médico tradicional, posso até ter uma educação espiritual, porque o que acontecia naquela altura, os médicos tradicionais vinham com um poder. E quando você é médico tradicional, você contém dois lados, que é o lado da cura, que é o lado da morte. E o poder mais predominante, o poder que mais se exibe na espiritualidade, é o poder do domínio da morte. Então, os nonces lá nos tempos acabavam caindo muito mais na parte de quererem provar aquele poder por irem apoiarem-se. Eu, se sou, por exemplo, um médico tradicional, para poder fazer valer isso, eu tenho que matar alguém para as pessoas verem que eu sou forte. Uma vez isso acontecido, então todo mundo vai me temer, porque eu sou uma pessoa que tem um poder espiritual que o outro não tem. Então, eles passavam tempo a fazer exibições de cada um que tivesse poder maior. Razão pela qual, se for já ver, nós temos cabeça do velho na Zona Centro. As coisas que aconteceram nos anos na cabeça do velho são as mesmas que acontecem hoje. Por quê? Foram criações de exibições de poder sobrenatural que eram feitos por pessoas com poderes sobrenaturais. Eu não nego até entender hoje que pessoas, quando falam do curandeiro, olham o curandeiro como um obscurantista. Essa era a impressão primária daquilo que as pessoas que não tinham educação espiritual, mas que tinham poder para poderem fazer exercício dessa espiritualidade, davam a perceber. Um curandeiro não devia ser uma pessoa como eu que estou aqui a falar. Eu tinha que andar, as pessoas me temerem. Eu tinha que dizer, olha, agora eu vou fazer, e fazer realmente acontecer. Então, é esse lado que fazia mais os curandeiros irem mais para o lado obscurantista, do que no seu verdadeiro sentido de curas, de coisas boas. Nesse caso, estamos a falar de curar as situações espirituais e físicas para ele diante. É por razão que temos a cabeça do velho e temos o histórico de Mambone, que até hoje que estamos a falar, só para ver que essas questões espirituais não mudam quando a pessoa morre. Em Mambone até hoje, levam-se filhos de dono, melhor, filhas de dono, filhos de dono, pagam-se dívidas até hoje a uma pessoa que já não vive. E que quando se fala de Mambone, parece estar a falar daquela pessoa como criadora daquele sítio. É um poder sobrenatural, que devia talvez ter sido um poder de curandeirismo, mas que a pessoa depois preferiu exibir naquele lado obscuro. E a coisa vai. Eu, como curandeiro, já disse isso algumas vezes. Tenho os dois lados. O lado que tem que fazer prevalecer é o lado que eu vou escolher. Se eu escolher ir no curandeirismo é de curar, nunca é de matar. Mas desde a altura que eu disser que não, isto já não serve para mim, eu quero entrar no outro lado, eu tenho toda essa preparação para tal. Então, é de ir para aquele lado vai me levar. Eu digo, se eu entrar agora, decidir mudar da minha posição de curandeiro e mudar e virar obscurantista, você vai me precisar, não vai me apanhar aqui. Porque estarei tão ocupado como tal. E mesmo no tal dia que você for a me ver, você vai ver que não é esse governo leve que está a ver agora. Porque estarei possuído de um poder obscuro. Está a perceber? É daí onde apanhamos nós. Pessoas que dizem serem curandeiras, que andam a darem dinheiro a pessoas de qualquer maneira nas ruas. Pessoas que dizem que, olha, para você mostrar que você tem poder, tem que pôr mesmo eticagem e pisar, porque para você ter dinheiro, tem que pisar o dinheiro para o dinheiro te conhecer. Sinceramente. Então, é o que faz
nós tornarmos mais bruxos do que curandeiros. Então, não nego quando a sociedade nos olha num aspecto assim, é porque o princípio naquela altura, muitos dos médicos tradicionais eram pessoas que tinham poder, mas não tinham educação espiritual, como disse o Avatar. Então, se você tem um poder e não tem uma educação espiritual... Há uma grande discussão aqui dessa dimensão espiritual e depois dessa dimensão de alguém ser preparado. Bom, vocês são preparados, por exemplo, porque no caso particular, que você foi licenciado nessa área, não estão a preparar assim uma dimensão espiritual como tentas nos fazer perceber. A curandeira... Eu não sei se eu posso... Não sei se eu posso falar um bocadinho acerca disso. Desculpa, Avatar, vou te dar espaço. O que faz as pessoas irem à formação espiritual não é que elas não nasçam com dom. Você não pode ser um profeta, um visionário espiritual sem que contenha o dom. O que faz a pessoa ir à formação espiritual é porque, para poder-se, o corpo humano, para poder entender as mensagens espirituais, aquela fusão de quando tem que ser o espírito a falar e quando tem que ser os meus pensamentos a falarem, é a parte mais complexa. É por essa razão que você, se for uma pessoa rebelde, tem que ir se formar a perceber os segredos da espiritualidade. Um profeta, por exemplo, que vai parar ao público e começar a profetizar as pessoas no alheio, esse não está preparado. Podemos elevar a ele a um nível de um charlatão, porque tem regras e condutas daquilo que é a visão espiritual. Então, é nesse sentido onde eu aprendo a ter que mudar os meus hábitos, quando sou eu, aquela pessoa que é confusa, aquela pessoa que é tudo, né, que não vale. E depois chega aquela altura que tem que incorporar o espírito no meu corpo para ser ele a falar. Então, tudo muda. São duas componentes diferentes. Entende, né? É o que faz as pessoas terem que ir à formação espiritual. Para poderem entenderem, para poder se construir a fusão entre o corpo físico e o espírito, a voz do espírito quando tem que ser ela e a voz do corpo quando tem que ser ela. Então, é nesse sentido. Mas temos que perceber que na espiritualidade, como no surgimento do mundo, tem a luz e tem o escuro, funciona assim. Essa questão de diabo e questão de anjos, isso está mesmo na base do princípio da vida. Quem fala no ar sobre essas coisas, sem, assim, tipo, de uma forma aleatória, é quem não entende da espiritualidade. Então, se você, por exemplo, está preparado para poder, o mestre que é mestre, não, há pessoas que estão formadas por obscurantistas. Nas crenças, por exemplo, que existiam naquela altura, dessas competições de poder, por exemplo, esse senhor que ainda levam filhos de dono até lá, até hoje, ainda levam bois, vacas, ainda lhe devolvem até hoje. É porque esses eram obscurantistas. Se ele formou pessoas, essas pessoas virão o quê? Obscurantistas. Está a perceber? Mas se for um caso de você apanhar uma pessoa que está a formar na espiritualidade pura, ele vai te dar tudo aquilo que é a abertura do seu espírito, poder lhe mostrar aquilo que ele conhece. Vai caber assim como médico tradicional perceber aquilo que você quer. Se quer ir ao lado do escuro, há de ir. Se quer ir ao lado da luz, há de ir, e a coisa vai funcionar assim. Então, o que vai alimentar um pouco o bom senso de um bom médico tradicional é a questão de questões de educação mesmo espiritual e você ter um bocadinho de educação acadêmica, porque naquela altura também faltava muito isso. Há pessoas que acreditavam que o melhor curandeiro naquela altura é que ele tem que estar sujo. Estar numa casa onde quando entra não se nota nenhuma civilização. Exato. E no meio disso é onde a gente vai entender que pessoas até hoje saem daqui da cidade, correm para grandes matas porque acreditam que onde tem sujidade, onde tem pobreza, é onde tem-se aquilo que é salvação espiritual. Não nego, é uma questão que até eu em particular, antes de virar médico tradicional, eu tinha esses pensamentos. Mas vamos entender também uma outra coisa. A espiritualidade tem um grande contato com a própria natureza. Razão pela qual o curandeiro, quando anda, ele anda descalço quando está nos seus assuntos. E não usa roupas assim muito confortáveis. Está a perceber? Nós, em algum momento, saímos daqui das cidades, vamos para as matas, para podermos ir procurar as ervas que temos que usar para curar as pessoas. Não temos matas aqui na cidade de Maputo. Tem que ir ao campo. Temos que ir ao campo. E se eu, como mestre, tiver preguiça de ir ao campo com os meus formandos, eles não conhecem o campo para poderem saber, porque há plantas que precisam de uma certa tradição para tirá-la, para que ela possa funcionar. Se você vai para Espomanino comprar um remédio, aquele remédio daquela pessoa que foi lá buscar as plantas, tem uma planta que diz que para você ir para lá, tem que primeiro tomar um jejum. E quando você chega lá, tem que cavar lá assim, assim, assim. Aquela pessoa de Espomanino é uma negociante, não sabe como fazer isso. Pegas aquela planta que foi comprada no Espomanino, não está a funcionar, porque a pessoa não fez aquilo que é o papel direto daquela planta. As ervas falam, são muito espirituais as ervas.
Razão pela qual eu só não quero dar uma didática muito profunda. Mas até a cebola, o tomate, a couve que você come, pode servir para o bem e para uma maldição. Para quem sabe como usar isso. Porque são questões espirituais. Então, é daí que as pessoas que estão no mato, têm mais contato com a natureza, têm uma grande vantagem. Porque eles conseguem comunicar-se com tudo aquilo que é essencial. Veja, eu me formei alguns anos atrás. E quando eu fiz minha formação, quando eu fui graduar nas águas dali da Costa de Sobra, que é onde temos um espaço onde sabe-se que é onde se faz a graduação do Espírito de Jesus. Agora já temos leis que proíbem pessoas de fazerem essas coisas. Se eu tiver uma pessoa que tenha a necessidade de ir para fazer ir buscar aquele Espírito nas águas, como é que essa pessoa há de sair? Porque essas leis também criam problemas que limitam-nos. A natureza, aquilo que chama de espiritualidade, tem contato direto com a natureza. Se eu sair agora, vou para ali na Costa do Sol para poder fazer um pátio, aquilo só de ajoelhar, pôr a pé no chão. Está-me a aparecer um da Marinha que chega e diz que, olha, você aqui está preso porque fez isto. Mas aquele da Marinha ali, para poder conseguir resolver problemas espirituais dele, precisa de mim. E se eu não puder fazer aquilo que é o meu contato com a natureza, e porque ele me proibiu, como é que vamos fazer? É daí onde hoje em dia parece que as coisas perdem poder. Nós saíamos de Maputo e íamos para as zonas um bocadinho mais fundas, onde as leis ainda não nos proibiam tanto. Mas de algum tempo para cá, nem sabemos mais aonde ir. Porque você vai para um sítio e diz, não, agora já não pode. Eu tive uma situação em quase que queimava-me um carro. Porque eu ia cuidar de uma situação espiritual para uma pessoa que precisava daquela ajuda. Por causa de quê? Das leis que existem. E as pessoas que ainda põem essas leis são pessoas que precisam de quê? Dos nossos serviços. Então, nós aqui, no nosso país, precisamos de recuperar uma identidade espiritual. Procuramos perceber o que é lógico, o que não é lógico. O que nos dá vantagem, o que não nos dá vantagem. Porque enlouquecemos muito por falta de quê? De conhecimento.